Bom dia, meus queridos amigos, irmãos. Eu estou indo sentar na minha cadeira agora. Estou arrumando aqui, ajeitando e vou lá sentar para nós conversar sobre a palavra do Senhor. E hoje eu quero dizer uma coisa muito interessante sobre a fé. Hoje eu estou com a Bíblia aqui, essa aqui, Bíblia missionária, né? É uma Bíblia, só que a letrinha é muito pequenininha, mas então por isso que ela é muito pequenininha, eu vou ler aqui. Hoje nós vamos falar sobre a fé. A fé é uma coisa... Vamos deixar a Bíblia falar então, né? Edifique sua fé e leia a Bíblia. Entenderam? Vou botar meu óculos para não atrapalhar a leitura, né? Aqui diz assim, ó: edifique sua fé e leia a Bíblia. E vamos, primeiro versículo. A pergunta é: o que é fé? Entenderam? Aí diz que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O que é? Em Hebreus capítulo 11, verso 1. Então, aqui está dizendo que são coisas que a gente não vê e acreditamos. Temos fé naquilo. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7, diz assim: porque andamos por fé e não por vista. O que Paulo está dizendo aqui? Andamos por fé e não por vista, não por aquilo que vemos, né? Se você abrir uma outra Bíblia mais moderna, você vai entender. Não aquilo que vemos, que nós estamos acostumados a ver. Isso não é fé. Porque quando eu tenho fé, eu estou crendo, que nem fala aqui anteriormente aqui, né, em Hebreus, nós acreditamos naquilo que não vemos. E vamos continuar. Agora o episódio 3 diz aqui, Romanos capítulo 10, o verso 8 e 9. Diz aqui: esta é a palavra da fé, que pregamos, a saber se com sua boca confessares ao Senhor Jesus e em seu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Aqui Paulo também está dizendo: esta é a palavra da fé que pregamos, a saber se com a sua boca confessar. Aqui, para ter fé, precisa confessar. Sabe por quê? Se eu não confessar os meus pecados a Deus, o que pode acontecer? É falta de fé. Porque é preciso eu confessar. Porque nós somos pecadores, até pecadores de natureza. Né? De natureza. Por isso que nós temos que confessar ao Senhor. Senhor Jesus, e em seu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvos. Então, para nós ser salvos, nós precisamos ter esse tipo de crença. Crer no quê? Crer na palavra de Deus. Agora vem uma pergunta aqui: como desenvolvermos fé? Então, vamos ver a resposta na Bíblia. Romanos 10, verso 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então nós podemos fazer dessa forma. De sorte que a fé
vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Aqui diz, é ouvir a palavra de Deus. Vocês entenderam agora? Agora a parte mais interessante. Por que é necessário que aquele... Hebreus capítulo 11, verso 6, diz aqui, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é guardador dos que o busca. Nós temos que crer que Deus é o nosso guardador, aqueles que buscam, né? Busca fé, busca entender a palavra de Deus, porque se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, então aí, né? Agora vem Tiago 2, verso 17. Assim também a fé, se não tiver as obras, será morta em si mesma. Vocês entenderam agora? Porque a obra, pelas nossas obras, nós não temos força de nada, de salvação, de milagre em nossa vida, por as nossas obras, mas sim pela fé. Mas já que temos a fé, nós praticamos as obras, que é a guarda da palavra de Deus, que é os guardas dos mandamentos, e assim por diante, né? Porque o que nós faz não tem valor nenhum. Agora, vem uma outra pergunta. Por que você precisa ter fé para se sentir próximo de Deus? É uma pergunta. Aí vem as respostas aqui embaixo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tá vendo? Sem fé é impossível agradar a Deus. Existem algumas teorias de má interpretação bíblica, que as pessoas vão acumulando na sua mente e começa a não ter fé. Por exemplo, eu quero falar uma coisa assim, confiança em Deus. Nós temos que ter confiança em Deus. E tem um versículo bíblico que fala assim, aquele que confia no homem, é maldito todo aquele que confia no homem. Mas isso não está dizendo, a Bíblia não está dizendo que nós não devemos confiar em ninguém. Sim, nós temos que confiar em alguém. Por exemplo, como é que você entra num avião se você não tiver confiança que o piloto vai chegar no destino? Como é que você vai fazer uma cirurgia de risco? Você não vai colocar a confiança no que, lógico que a confiança, ela tem que partir de Deus, né? Se, por exemplo, você vai fazer uma cirurgia, você tem que orar a Deus e pedir que indique um médico especialista bom que vai fazer o trabalho. Então, agora, o que nós não devemos colocar na nossa vida como proteção do homem. O homem não tem, mesmo que ele seja milionário, que possa te ajudar, tem algum valor, mas então maldito aquele que confia no homem, o quê? Confia a sua salvação, coloca o homem como intercessor. Hoje tem muita gente aí, se diz cristã, mas ela confia no pastor dela. Ela não confia em Deus. Tudo que o pastor fala para ela né? Então essa não é uma fé genuína. Agora, em 1 Coríntios 4, verso 2, diz assim, além disso, requer-se dos despenseiros que que cada um seja encontrado fiel. Então, esse aqui, Paulo também está falando. Nós precisamos ter fidelidade. A fé, essa é as obras. A parte daqui fala, a parte que Tiago disse aqui, ó. Assim também a fé, se não tiver obras, esta é morta. Então, aqui está a resposta, né? Por quê?
além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um seja encontrado fiel. Então, essa é a parte das obras. Fiel a quê? Fiel à palavra dele, fiel em tudo que nós é ensinado. Agora vem aqui de novo. Tudo que não é da fé é pecado. Entenderam agora? Tudo que não é da fé é pecado. Está em Romanos capítulo 14, verso 23. Tudo que não é da fé é pecado. Vamos ver mais para frente aqui. Amai ao Senhor, vós todos, que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui abundantemente ao que usa a soberba. Retribui abundantemente o que usa de soberba. O que é soberba? Orgulho, né? Falta de fé, falta de confiança. É só uma pessoa soberba. O orgulho faz com que você se afasta de tudo, até da melhor pessoa que te ajuda. Então, está em Salmo 31, verso 23, né? Ensinando isso aí. E depois vem uma outra pergunta. O que a fé pode fazer? Agora, essa aqui é bem interessante. O que a fé pode fazer? Então, vamos ver. Algumas pessoas que foram curadas por Jesus, o que Jesus disse para eles? Se tiveres fé como um grão de mostarda, nada vos será impossível. Já pensou? O que é um grão de mostarda? Uma coisa pequenininha. E aqui diz aqui, Mateus 17, verso 20. Se tiver fé como um grão de mostarda, nada vos será impossível. Entenderam agora, meus queridos? Dizer que a nossa fé é tão pequena que é menor, não é nem que nem um grão de mostarda, então não é nada. Se tiveres fé e não duvidardes, mas até se esta monte, aqui aqui tem eles tiraram uma parte do versículo aqui, mas até se este monte disserdes, ergue-te, precipita-se no mar, assim será feito. Então, Mateus capítulo 21, verso 21. Então, não que nós vamos um monte de pecado, um monte de qualquer coisa, se nós tiver fé, se tiveres fé, não duvidardes. Porque às vezes a nossa fé é tão fraca que nós pedimos, oramos a Deus, mas duvidando. Mas será que Deus vai... Só de você dizer, será que Deus vai me ouvir? Tem pessoas que acreditam em Deus, mas não acreditam que vai acontecer com ele. Eu sou pecador demais, eu já cometi muitos pecados, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Isso é falta de fé. É duvidando que Deus pode fazer, porque Deus não escolhe. Você pode ser o maior pecador do mundo, se você ajoelhar com fé e orar a Deus, Deus vai resolver esse problema. Então, o que é preciso? É preciso você ter fé. Em 1 João capítulo 5, verso 4, diz, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória de que vence o mundo, é a nossa fé. Entenderam agora? Vencer o mundo. O que é vencer o mundo? As dificuldades que vêm sobre nós, o mundo, Satanás, ele coloca muitas fantasias na nossa mente, que o mundo é isso, o mundo é aquilo, que tudo aí que é bom, que nós podemos adquirir isso, adquirir aquilo, e nós criamos um mundo de fantasia. É um mundo de fantasia. E por isso que diz aqui, porque todo o que é nascido de Deus, precisa ser nascido de Deus, né? Vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé.
Entenderam agora? A nossa fé. Agora tem uma outra pergunta. De que modo a fé pode ajudar durante a aprovação? De que modo a fé pode ajudar durante as provações? São muitas provações. Cada um tem uma provação diferente. Um é a doença, o outro é a falta de fé mesmo, o outro é financeiramente e assim por diante. Isso são provações. Então, vamos ver aqui o que o Josué 1:9. No livro de Josué, no Velho Testamento 9. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Vocês entenderam agora? A pergunta é, de que modo a fé pode ajudar durante as provações? Aqui Josué escreveu isso porque Josué ele foi o sucessor de Moisés. E ele tinha que atravessar alguns lugar perigoso. Então Deus disse, não te mandei eu ser forte e corajoso. Aí sim, né? Isso sim. Ser forte e corajoso. Nem te espante com nada. Isso é a fé genuína. Não espantar com nada. Porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde queres que andares. Se nós tiver fé, meus queridos, nós temos. Agora, no Romanos 1, verso 5. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, sendo que, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. Entendeu agora? Por intermédio de quem? De Jesus. Vamos ver mais Tiago 1, verso 3. Sabendo que a prova da vossa fé opera em parceria. Eu vou ver se eu consigo ler nessa Bíblia aqui. Dá para me ler, sim. A letrinha é pequenininha, mas dá para me ler. Eu estou em Apocalipse, né? Vamos ver aqui. Tiago 1, Tiago 1, Tiago, cadê o Tiago? Tiago. Então em Hebreus, Tiago tá aqui, ó. Tiago 1, né? Tiago 1, tá aqui. É Tiago 1, verso 3, né? Cadê? Sabendo que a aprovação da fé te vence, sabendo que a aprovação da fé que vocês têm produz perseverança. Então aqui, perseverança e paciência é a mesma palavra. Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Viu? E como dá para a gente entender bem a Bíblia? Agora nós vamos entrar em um assunto, na última pergunta, que é a pergunta 17. A fé pode produzir milagres? Vocês acreditam que a fé pode produzir milagres? Diz aqui, filha, é o que Jesus disse, né? Filha, a tua fé te salvou. Marcos capítulo 5, verso 34. Eu acho que esse aqui é porque fala, é só uma partezinha do versículo, não conta a história inteira. Mas Jesus estava andando no meio da multidão
e uma mulher que tinha fluxo de sangue, tinha uma hemorragia muito forte, 12 anos tratando e não conseguiu curar, os médicos não vinham, gastou tudo que ela tinha. E aí ela entra no meio da multidão, escondido, porque ela não podia encostar em ninguém, ela vai, a fé dela foi tão que ela pegou na barra do manto de Jesus e ela foi curada ali. Jesus disse, olha, virtude saiu de mim. Né? Quem me esbarrou? Os discípulos até indignaram, mas com o Senhor, essa multidão em volta de você vai saber quem é que te esbarrou? Mas ele disse, saiu virtude de mim. Quer dizer, que aí a fé dela, aí ele disse, filha, a tua fé te salvou. Então nós vemos que a fé pode produzir milagre. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhe, credes vós que eu possa fazer isso? Disseram-lhe eles, sim, sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo, seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos deles, os olhos se lhe abriram. Tá vendo? Estava aquele cego, e Jesus pergunta assim, disse-lhe, credes que eu posso fazer? Está em Mateus capítulo 9, verso 28 a 30. Credes que eu posso fazer? Aí, curá-lo, né? Ele disse aqui, agora o interessante é Jesus, então os olhos deles disseram, tocou nos olhos deles, disseram, seja feito segundo a vossa fé. Se eles não tivessem fé, não tinha sido curado. Agora, Marcos capítulo 10, verso 51 e até o 52. E Jesus falando, disse-lhe, que queres que eu faça? E o cego lhe disse, mestre, quero que recupere a vista. E Jesus lhe disse, vai, a sua fé te salvou. E o cego viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Tá vendo? Então, aí é que está a pergunta. Então, a nossa fé pode produzir milagres? Lógico que sim. Agora, em Tiago, capítulo 5, verso 15. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, lhe será perdoado. Bom, esses são os estudos de hoje. Eu não sei quantos minutos que está de vídeo, mas eu quero contar uma experiência para vocês. Uma mulher no estado de São Paulo, ela cristã, verdadeira, adventista, guardadora dos mandamentos, ela começou a crescer de um restaurante, foi aumentando, e quanto mais aumentava, mais ela construía. Por fim, ela estava dentro da capital de São Paulo com 23 restaurantes. Não sei, é 22. 22 restaurantes. E então, por causa daquela demanda de cuidar de muitas coisas, ela corre sem parar, ela pegou uma depressão, e dessa depressão, por causa de corre, porque uma pessoa para cuidar de tanta coisa, 22 restaurantes dentro da capital de São Paulo é muito tempo. O trânsito que é lá, então ela tinha... E ela, aí, quando ela foi no médico, viu que ela estava doente, ela foi no médico, ela estava com câncer. Aí que ela caiu em si. Por que ela caiu em si? Ela falou, aí ela lembrou, poxa vida, eu com 22 restaurantes,
Isso que causou essa doença por causa de tanto corre-corre e um pouco de afastamento. Porque quando você está assim, você se afasta um pouco de Deus. Mesmo que você ora todo dia, lê a Bíblia, lê a lição da escola sabatina, mas mesmo assim dá um afastamento porque é muita coisa com uma pessoa só. E ela então ela pediu, ela orou a Deus. O que que ela pediu? Ela só pediu perdão dos pecados. Ela não pediu que cura meu câncer, Senhor, cura meu câncer, cura minha doença. Não, ela pediu perdão dos pecados dela e o câncer sarou. Aí ela, bom, agora eu vou vender 21 restaurantes e vou ficar com um só. Basta um. Para ela viver bastava um, mas ela queria ter mais. Embora que ela tendo bastante restaurante, ela ajudaria muitas pessoas, né? Empregaria muitas pessoas. Talvez é assim, mas a gente tem que ser sábio para fazer isso. A gente tem que ter muitas pessoas que gerencia, né? Mas às vezes a pessoa corre e deposita em banco, mexe com dinheiro, mexe com muita coisa. Então, a fé é isso. Isso é a fé. E uma coisa que vocês têm que ter fé, se você pedir a Deus para te curar uma doença e ele não curar, talvez não é nem falta de fé. É que Deus não quer. Deus disse para Paulo. Paulo disse, Senhor, tira de mim um espinho na carne. Jesus respondeu para ele, né? A minha graça te basta. Não curou a doença dele. Ele continuou com a doença. E 50 pessoas, né? Então eu espero que hoje, nessa meditação de hoje, vocês procurem ter fé. Porque a nossa fé, ela nos traz conforto, salvação, confiança em Deus, né? E quando você confia em Deus, você tem alegria, tira sua confiança em Deus, tira sua tristeza. E assim, nós precisamos de ter isso, buscar o Senhor enquanto se pode achar, né? Então, essa é a meditação de hoje. Eu vou ir lá, dar uma desligar. Tchau. Se você gostou, meus queridos, ó, dá o seu joinha. E também compartilhe com seus amigos. Tchau. Estou chegando aqui para desligar meu vídeo. E tem uma pessoa aqui que está assistindo, 2 pessoas agora. Mas, meus queridos, eu vou desligar porque terminou os minutos que eu tinha que fazer essa live. Estou fazendo a live no... 3 pessoas agora. Estou fazendo a live no Facebook e eu passo agora para o YouTube. Vou para o computador e passo ela para o YouTube. E agora, se você quiser com 4 pessoas, se você quiser continuar, eu não estou na cadeira, estou aqui atrás. Vou desligar. Se você quiser continuar ouvindo a nós, nós vamos fazer a lição da escola sabatina. Agora nós vamos fazer eu e minha esposa vamos fazer o culto da manhã. Tá bom? Deus que te abençoe, te dê um bom domingo, uma boa semana e até o próximo vídeo. Tchau!